Amados irmãos, irmãs, a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos nos reunindo hoje para celebrarmos um momento de ação de graças, um culto ao Senhor, com gratidão pelos 33 anos da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Ribeirão Preto. Nós estamos hoje, dia 5 de julho, completando 33 anos de organização. E nós vamos dedicar esse ato de culto ao Senhor, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento e para a glória de Deus. Lembrando sempre de que nós devemos ser gratos, podemos ser gratos. E se nós não somos capazes de fazer isso sozinhos, nós temos a quem recorrer. Vamos orar ao nosso Deus para, através da oração, dedicarmos esse momento, esse ato de culto a Ele. Oremos. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças e te louvamos pelo dom da vida. Te louvamos pelo que tu tens feito conosco e em nós. Te louvamos e te agradecemos pela vida da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Ribeirão Preto. Te suplicamos, ó Deus, que tudo aquilo que temos aprendido nestes anos de vida de igreja, do ponto de vista institucional, organizada, que tudo isso, ó Deus, seja útil e importante para a nossa reflexão, para a nossa compreensão quanto à relevância da igreja no mundo, quanto à relevância da igreja no ambiente em que ela está instalada, em que ela está plantada, e especialmente no ambiente em que nós, a verdadeira igreja, membros uns dos outros, membros da Igreja Corpo Vivo de Jesus Cristo, que somos filiados à Igreja Presbiteriana Ebenezer, a importância que nós temos, a relevância que nós temos, a influência que nós temos sobre a vida uns dos outros e sobre a vida das pessoas à nossa volta. Nós compreendemos, ó Deus, que Tu nos preservas e nos mantens no mundo porque Tu nos deste uma missão. E a missão que Tu nos deste é a missão de anunciar, de proclamar o Evangelho da Tua graça salvadora. Ensina-nos a cada dia, ó Deus, a fazer isso da maneira que glorifique o Teu nome, da maneira eficiente para que a eficácia seja o resultado da ação do Teu Espírito Santo, por estarmos fazendo todas as coisas de conformidade com a Tua vontade, e por Tu, ó Deus, por Tua misericórdia e graça, estares nos usando para que o Evangelho da Tua salvação em Cristo Jesus seja conhecido de todos. Usa-nos, ó Deus, e ensina-nos a vivermos assim para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te agradecemos por podermos celebrar esses 33 anos de organização da Igreja Ebenezer e Te louvamos, ó Deus, por fazermos parte da história dessa igreja, por fazermos parte da vida uns dos outros. Nós pedimos, ó Deus, por Tua misericórdia e graça, que Tu nos aceites na Tua presença e que Tu aceites este culto, ó Deus, que Te oferecemos. Que Tu aceites os nossos sacrifícios de louvor, os nossos sacrifícios de adoração e que esses nossos atos sejam expressão de verdadeira adoração do nosso íntimo, do nosso coração. Que nós sejamos, ó Deus, verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, onde nós vamos ler alguns versículos. Os versículos de 22 a 31, nós vamos ler em Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Irmãos, com esta palavra, nós compreendemos quem é o Deus a quem nós devemos adorar. E compreendemos também que Ele, sendo o Criador de todas as coisas, nos conhece muito bem, tem um plano para a nossa vida, na medida eterna, e por essa razão, como nós nos tornamos incapacitados, nos separamos dele por causa do pecado, ele tomou a providência de dar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e nos resgatar. É algo maravilhoso. E com gratidão, cantemos um hino ao Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 23 do nosso hinário Novo Cântico. É um hino de adoração ao Criador e Salvador. Vinde adorar ao Deus Criador da terra e dos céus, eterno Senhor, ao Deus que habitando no reino da luz, a nós se revela por Cristo Jesus, seu grande poder deveis contemplar no céu estrelado, no amplo mar, a gota de orvalho, a mínima flor, proclamam constantes ser Deus seu autor. Vinde adorar ao Deus Salvador, que em Cristo Jesus nos mostra favor, ao Deus que benigno, com graça e perdão, pecados cobrindo, nos dá redenção. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 3,
versículo 19, ou se você quiser apenas acompanhe atentamente, eu vou ler os versículos 19 e 20 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Arrependimento e conversão são duas coisas necessárias para que nós possamos ter vida de comunhão com Deus e para que nós possamos ter aquele refrigério que o Senhor dá por causa do livramento. É como a restituição da alegria da nossa salvação que é pedida pelo salmista Davi. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, nós temos uma parábola do versículo 9 ao versículo 14, que é ensinada por Jesus a respeito daqueles dois homens que sobem ao templo para orar lá em Jerusalém. Um fariseu e um publicano. O fariseu orava, diz o texto, de si para consigo mesmo. Nas suas palavras ele estava agradecendo a Deus por não ser como os demais homens, por não ser como os homens pecadores que ele julgava pecadores, por ele não ser um homem errado de acordo com o que ele julgava ser errado. Ele se julgava ser um homem que realmente correspondia à vontade de Deus e que fazia tudo de conformidade com a vontade de Deus. O publicano, por sua vez, nem sequer, diz o texto, nem sequer ousava erguer os olhos. E batendo no peito, ele dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. É disso que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos da misericórdia, nós precisamos da graça de Deus. Os nossos problemas são resolvidos com Deus por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, são resolvidos com graça, são resolvidos com perdão. Então, no capítulo 19, no versículo 8, nós temos, de Atos dos Apóstolos, nós temos, do Evangelho de Lucas, desculpem, nós temos o exemplo do Zaqueu. Zaqueu vivenciou o arrependimento, por causa disso, ele procurou Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era Jesus, e ele teve a felicidade de, estando lá no alto do sicômoro, ver Jesus chegando embaixo daquela árvore, olhando para cima e dizendo para ele: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém estar na tua casa. E o propósito, o objetivo de Jesus estar na casa de Zaqueu é maravilhoso, é divino, é gracioso. O que acontece é que durante a refeição na casa do Zaqueu, em determinado momento Zaqueu se levanta e diz para Jesus: Senhor, eis que eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Mas a resolução de Zaqueu não foi só de dar metade dos seus bens, ele era um homem riquíssimo. Não foi dar só metade dos seus bens aos pobres. Ele continua: e se porventura defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. O que a lei mandava era restituir o valor defraudado e mais 1/5. Ele decidiu restituir, que iria restituir, se porventura tivesse defraudado alguém, 4 vezes mais. Isso é algo absolutamente necessário, meus irmãos. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, nós devemos corrigir todos os erros que nós cometemos. Na medida do possível, claro, há erros que nós cometemos que não há possibilidade de corrigirmos. A única coisa que nós podemos fazer é, arrependidos de verdade, confessarmos a Deus. Se porventura transgredimos ou ofendemos alguém, vamos nos acertar com essa pessoa, vamos nos reconciliar com a pessoa a quem nós ofendemos, confessando a ele, a essa pessoa, buscando dela o perdão. Mas se porventura nós subtraímos alguma coisa, nós tomamos alguma coisa que possa ser devolvida ou que alguma coisa que possa ser corrigida, e são erros lá passados e nós nos lembramos disso, esses erros precisam ser corrigidos. Vejam que quando o Zaqueu disse: se porventura defraudei alguém, ele não disse no começo do meu trabalho como coletor de impostos, no meio, nos últimos anos, ele não disse isso. Isso significa que envolve todo o tempo de vida passada de Zaqueu. Ele estava realmente disposto para uma vida nova com Jesus Cristo, ele estava disposto a corrigir tudo o que havia sido, porventura, houvesse sido feito de errado no passado. Isso é uma coisa que nós
Nós precisamos compreender bem a importância disso e precisamos aprender. Isso faz parte, na realidade, da verdadeira conversão, que é fruto de um verdadeiro arrependimento. Isso é parte da nossa santificação, é parte da nossa consagração, da nossa dedicação a Deus. Nós vamos fazer juntos uma oração agora e nós vamos fazer essa oração cantando um hino. Nós vamos cantar o hino de número 221, que é um hino de dedicação, um hino de consagração. Um hino com o qual nós expressamos o nosso desejo, a nossa intenção de realmente mudarmos de vida, vivermos uma vida nova. Um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias trazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é-me ser uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Meus irmãos, no Salmo 116, no versículo 12, há uma pergunta extremamente importante e é bom que nós tenhamos uma boa resposta para ela. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Vamos nos lembrar nesse momento de darmos graças a Deus pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos da sua graça, por todo o cuidado de cada dia, pela provisão de tudo.
pela vida da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Ribeirão Preto, e também pela esperança de reavivamento, de vivificação da nossa Igreja Ebenezer, para que ela seja, de fato, no lugar onde está plantada, um instrumento de Deus, de proclamação do Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo. Vamos cantar com gratidão um hino ao Senhor nesse momento. Nós vamos cantar o hino de número 62 como nossa oração de ação de graças. Hino de número 62 é um hino de gratidão. Cantemos, irmãos. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Nós agora teremos um momento de cânticos espirituais e nós vamos cantar um cântico muito conhecido e muitas pessoas na igreja gostam muito. E a mensagem desse cântico é uma mensagem de fé, uma mensagem de confiança, uma mensagem de esperança. Com o cântico desse hino, nós cantamos o desejo do nosso coração de conhecermos Jesus Cristo, de vermos Jesus Cristo e ao mesmo tempo a declaração
de que nós o veremos assim como ele é. Cantemos sem louvor ao nosso Deus o rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos seus olhos serenos e meigos, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Vamos cantar um outro cântico. É um hino, geralmente se costuma chamar de hino avulso, porque não é hino de um inário propriamente, mas é um hino com o qual nós expressamos a nossa confiança em Deus e a expressamos por causa da nossa experiência de vida já, né? As experiências que nós já vivenciamos, os momentos difíceis pelos quais nós passamos, e neles tivemos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, e isso é suficiente para nós sabermos como Deus cuida de nós com amor e graça, e por isso nós, ao cantarmos, vamos dizer da nossa confiança em Deus, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Cantemos então, confio em Deus. Confio em Deus, aonde quer que vá, na terra firme ou sobre o irado mar, e seja pois aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja pois aonde for, confio em Deus
excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, ergue as águias no espaçoso ar. Se ele assim cuida de mim, confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará e pela sua mão me guiará. E seja pois aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei e sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará e pela sua mão me guiará. E seja pois aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Como nós estamos celebrando a Deus, um culto com gratidão pelos 33 anos de organização da Igreja Presbiteriana Ebenezer, e o nome da nossa igreja é Ebenezer, tem um motivo bíblico, tem um motivo que está no próprio nome, Ebenezer. Ebenezer, a palavra Ebenezer significa pedra de ajuda, rocha de ajuda, rocha de socorro, pedra de socorro. E nós nos lembramos de quando lá em Mispa Samuel ergueu uma pedra e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos cantar esse cântico, vamos cantar com alegria. É um cântico que nós costumamos cantar sempre nos aniversários da Igreja Ebenezer, e nós vamos fazê-lo agora. E que seja para a glória de Deus e para o nosso gozo, para a nossa alegria. Cantemos então Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, com seu poder, sua mão nos guiará. Esta canção para sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, com seu poder, sua mão nos guiará. Esta canção para sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esta canção para sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los agora a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler os versículos de 23 a 27 e o texto onde nós vamos, ou no qual, o texto no qual nós vamos fazer uma breve reflexão. Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27.
Este texto está também no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 a 25. Algumas palavras entre um texto e outro são um pouco diferentes, mas isso elas não têm significados diferentes, na verdade, elas só nos ajudam a compreender bem aquilo que é essencial nessa mensagem, e nós vamos orar para fazermos a leitura e fazermos a meditação nessa palavra de Deus, que tem uma lição muito preciosa para nós. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós cremos, a Tua palavra, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e prática. Ao lermos agora, ó Deus, essa porção da Tua palavra, nós te suplicamos que fales conosco e que nos dês discernimento e ilumines o nosso entendimento para, ao refletirmos, ao meditarmos na Tua palavra, nós realmente possamos compreender da melhor maneira possível aquilo que Tu nos está falando, aquilo que Tu nos estás ensinando. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador amado, o único mediador que há entre nós e Ti. Amém, Senhor. Diz assim esse texto sobre o fato de Jesus acalmar uma tempestade. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, o texto é tão conhecido, o episódio é tão conhecido, mas a mensagem é tão preciosa. Há uma música que as crianças aprendem na escola dominical. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. O que significa isso? Jesus entrou no barco com os discípulos, e nos outros dois textos de Marcos e Lucas nós vemos que foi Jesus quem disse para os discípulos que queria passar para o outro lado, ali naquele lago que era um lago de água salgada e que é também mar, porque quem estava naquele mar estava suscetível a qualquer situação, qualquer coisa que pudesse acontecer em qualquer lugar no mar. Então eles entraram no barco e se puseram a navegar para o outro lado. E o versículo 24 diz que sobreveio, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Irmãos, de repente uma grande tempestade. Grande tempestade. Eu não sei se você já passou por alguma grande tempestade, alguma tempestade tão grande quanto essa. Eu não sei se isso já aconteceu por você. Eu não me lembro de ter passado nada tão grande assim, pelo menos não para pessoas adultas. Eu me lembro que quando eu era garoto, devia ter uns 8 ou 9 anos de idade, lá em Altinópolis, cidade alta, muitas chuvas com trovoadas, com raios. Isso é assustador para quem tem medo de temporal, é assustador. E aquela tempestade em particular era muito forte.
Eu não me lembro nunca de ter passado por um momento semelhante antes. Mas nós estávamos dentro de casa. Nós estávamos seguros. Mesmo assim, com muito medo. Eu não sei se a minha mãe estava com medo. Mas eu me lembro bem que a Claudete e eu estávamos com medo. Mas a mamãe encontrou uma maneira de acalmar, de nos acalmar. A mamãe encontrou uma maneira de nos tranquilizar. Eu sei que aquela tempestade não era tão grande quanto a tempestade que os discípulos de Jesus enfrentaram aqui. Mas quando eles sofrem o medo no meio dessa tempestade, era uma tempestade que balançava o barco e carregava o barco de um lado para outro, as ondas eram muito fortes. A palavra que aparece aqui no texto grego, no Evangelho de Mateus, é uma palavra que está relacionada com sismologia, então é um furacão. No texto não nos mostra, em nenhum dos 3 evangelhos, de que houvesse chuva. Era uma tempestade de vento. Mas não precisava chuva, porque o vento era tão forte que o termo usado por Mateus aqui é de que ele varria, as ondas varriam o barco, e isso significa não havia controle. Quem estava no barco não tinha como controlar o barco, não tinha como navegar, não tinha como controlar a navegação. O barco estava à mercê das ondas, à mercê da força do vento e da força das águas, das ondas formadas por aquele vento, de maneira que as águas das ondas passavam por cima do barco. E o barco começou a encher d'água. E é interessante que, com tudo isso acontecendo, exatamente quem quis atravessar o mar para ir em direção a Cafarnaum, do outro lado, estava dormindo. Estava dormindo. Então os discípulos de Jesus que estavam ali no barco eram homens acostumados com o mar. Pelo menos os que eram pescador eram acostumados com o mar. Certamente aquela não era a primeira vez que eles enfrentavam uma tempestade no mar. Mas eu não sei, talvez eles nunca tivessem enfrentado com toda a vida de pescadores, talvez eles nunca tivessem enfrentado alguma coisa tão forte como aquilo. Talvez eles nunca tivessem passado tanto medo. Mas eles estavam com muito medo, eles estavam aterrados, eles estavam aterrorizados. Eles corriam o risco de afundar. Eles sabiam que eles estavam correndo grande risco de morrer, do ponto de vista natural, por causa do que estava acontecendo, a força do vento, a força das ondas, o barco se enchendo d'água. Eles sabiam que estavam. Por essa razão, eles se voltam para Jesus, que estava dormindo, e diz: Senhor, acorda! Acorda! O termo usado aqui é clamor. Eles chamaram a Jesus, vieram acordar Jesus, clamando. Senhor, salva-nos! Perecemos! Eles achavam que iam perecer mesmo Jesus Cristo estando no barco. Mas certamente eles acreditavam que Jesus podia salvá-los, porque o que eles pediram para Jesus é exatamente isso: Senhor, acorda e salva-nos. Jesus Cristo, calmamente, com toda certeza, acordou, com consciência do que estava acontecendo, e diante daquele terror e daquele medo que se expressava pelos discípulos no barco, com os seus gritos de clamor, com a sua súplica, o medo de perecer, o medo de sossobrar, o medo de morrer. Jesus, vendo aquilo, pergunta para eles assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus já disse para eles qual era o motivo do medo deles. A fé deles era uma fé apequenada. Não era a fé que se pode ter em Jesus Cristo. Não era a fé que se deve ter em Jesus Cristo.
Não é a fé da qual Jesus Cristo é digno, sendo quem Ele é. Mas os discípulos com certeza tinham ainda pouca convivência com Jesus. Eles não o conheciam muito bem, mas conheciam o suficiente para saber que Ele poderia salvá-los. E Jesus pergunta para eles: Por que sois tímidos? A palavra timidez aqui não tem nada a ver com a nossa timidez, do modo como nós estamos acostumados a entender, a timidez que nos faz quietos e tal. De fato, essa nossa timidez é um nome diferente para uma maneira de agirmos, de estarmos, de nos sentirmos, que tem a ver com medo. Nós somos tímidos porque nós temos medo. Tímidos diante de uma situação, temos medo da situação. Tímidos diante de algumas pessoas, temos medo dessas pessoas. Temos medo do julgamento que elas possam fazer de nós. Temos medo de alguma condenação que elas possam fazer. Temos medo de críticas. Temos medo de ameaças. Temos medo de sermos considerados, tidos por fracos e sermos tomados como fracos e sofrermos qualquer tipo de abuso. Temos medo por sermos menores do que eles. Geralmente essa timidez que é nossa não é uma timidez que nós temos para com quem nós achamos que é menor do que nós, mais fracos do que nós. Muitas vezes nós nos damos bem com crianças, mas temos dificuldade com adultos, especialmente adultos que nós não conhecemos. Se vamos conversar com uma autoridade, vamos com medo, vamos com receio, com timidez. Mas a palavra que é traduzida por tímido aqui tem um peso muito forte. E significa medo de quem é covarde. Medo de quem não tem coragem. Então Jesus pergunta para os discípulos: Por que sois assim medrosos? Por que tendes esse medo? Vocês têm pequena fé, porque se vocês tivessem maior fé, vocês não teriam esse medo. Se os discípulos sabem que Jesus está com eles no barco, se eles sabem algo a respeito de Jesus, que significa que Jesus pode salvá-los, como é que se justifica esse medo? O grande problema da fé desses discípulos é que eles não tinham fé suficientemente depositada em Jesus Cristo. Isso significa que a fé pequena que eles tinham não era suficiente para eles confiarem em Jesus Cristo plenamente. Por isso eles tinham medo. Eles tinham medo que naquela tempestade de vento o barco afundasse e eles perecessem e eles morressem. Então Jesus Cristo se levanta com tranquilidade, calma, e repreende os ventos e o mar. E fez-se grande bonança, fez-se grande calmaria. Da mesma maneira como, de repente, sobreveio uma grande tempestade no mar, a ponto de amedrontar os homens que estavam naquele barco, que eram homens acostumados ao mar, a ponto de assustá-los, de aterrá-los, a ponto de fazer isso. De uma hora para outra vem essa tempestade, quando Jesus Cristo se levanta e ordena, também de um momento para outro a tempestade deixa de existir e tudo se faz calmaria. E o que ficou no coração daqueles homens foi o fato de estarem maravilhados, de estarem grandemente admirados. Eles pediram para Jesus: Senhor, salva-nos. Mas eles não imaginavam o que Jesus Cristo iria fazer. Eles não imaginavam que Jesus Cristo simplesmente se levantaria, ordenaria aos ventos e às águas do mar, às ondas do mar, e por essa simples ordem tudo cessaria e se faria plena calmaria. E eles então, admirados, maravilhados, mas cheios de temor, fazem essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que resposta se pode dar a essa pergunta? Ele é Deus.
Ele é Deus feito homem. Este homem é a expressão exata do ser de Deus. Esse homem é a manifestação da glória de Deus. Esse homem é Emmanuel, é Deus conosco. Esse homem é o Salvador. Esse homem é o perdoador dos nossos pecados. Esse homem é o único que faz mediação entre nós e Deus. Esse homem é quem nos leva para junto de Deus, para a vida eterna. Esse homem é o que cura os leprosos, que faz os paralíticos andarem, que ressuscita os mortos. E esse homem, que estava dormindo no barco na hora dessa tempestade, é o mesmo que está conosco todos os dias, como prometeu. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos apalpá-lo, mas nós podemos conversar com ele. Nós não escutamos a voz dele quando nos responde. Quando nós lemos a palavra dele, quando nós lemos algo que ele está falando para nós, a voz que nós ouvimos é de quem está lendo. Mas nós sabemos que a mensagem é de quem está falando, não de quem está lendo. E muitas vezes é perfeitamente possível até que aquilo que nós ouvimos da voz do leitor não tem nada a ver com a mensagem de Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi glorificado, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas, sendo Deus, é onipresente, está conosco. Está conosco pelo Espírito Santo que habita conosco e em nós, que foi Ele quem enviou. Quando Ele foi para o Pai, Ele disse: eu vou para o Pai e vós não me vereis mais, mas eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. E esse Consolador tem estado conosco em todo o tempo. Talvez nós nunca tenhamos experimentado uma tormenta como essa, um vendaval tão terrível como esse, que os discípulos experimentaram aqui. E Jesus estava dormindo no barco com eles. Mas o guarda de Israel não dorme nem dormita. Não tosquenejará o guarda de Israel. E é Jesus Cristo quem nos guarda. Ele nos protege, nos ampara, Ele nos salva. E Ele está presente. Nós sabemos isso pela fé. Não importa quantas pessoas, talvez muito próximas de nós, não acreditem assim. Queira Deus que elas venham a acreditar. Creia Deus que nós sejamos testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo, a ponto de ajudá-las a conhecer tudo aquilo de que elas precisam para acreditarem em Jesus Cristo, que Ele está presente, que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o sustentador, é o preservador de tudo, e Ele é o único mediador entre nós e Deus, e Ele nos leva para o céu. Se nós estamos caminhando com Jesus Cristo, é para o céu que nós estamos indo. Não importa o tamanho da tempestade, não importa a força do vento, não importa o tamanho das ondas, não importa o tamanho do barco. Pode ser que com ondas grandes como aquelas que açoitavam o barco daqueles pescadores, não fariam nem cosquinhas no tamanho, num grande transatlântico hoje. Mas na nossa vida cotidiana, nós somos com frequência tomados de surpresa por situações de tempestades, enfermidades, desentendimentos. Entre nós cristãos, nós membros de igreja, nós pregadores, pastores, ovelhas. E bom é que nós saibamos quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Porque é Ele quem nos socorre. Ele que acalma o nosso coração.
É Ele que nos dá paz. Uma paz que o mundo todo quer, sem saber bem o que é. E sem saber de modo algum onde encontrar. Porque Ele prometeu, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como um mundo. O mundo deseja algo como a paz de Jesus Cristo. O mundo quer, mas o mundo não sabe. Então o mundo não busca em Jesus Cristo. O mundo quer construir por si mesmo. Não nos deixemos levar pelo mundo. Não nos deixemos envolver pelo mundo. Mas descansemos em Jesus Cristo, confiemos em Jesus Cristo. E busquemos nele, se a nossa fé ainda é pequena, busquemos nele o crescimento da nossa fé, até que ela, sendo pequena como um grão de mostarda, seja suficiente para transportar montes. Ainda que nós não vamos transportar montes. Mas Jesus Cristo disse que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode ordenar a esses montes daqui para lá. O que significa certamente que quem tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda também pode acalmar as ondas do mar. Pode acalmar o vento, como Jesus Cristo fez. Então, para que nós tenhamos essa paz, essa tranquilidade, essa fé, nós não vamos acalmar as ondas do mar, não vamos acalmar o mar, não vamos acalmar a tempestade do vento. Nós podemos não ter medo quando um temporal estiver lá do lado de fora de onde nós estamos. Mas quando o temporal acontece e nos atinge aqui dentro, nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo também está aqui dentro. E Ele não está dormindo. E Ele nos socorre. E Ele nos dá alívio imediato. Ele nos dá paz. Nos dá tranquilidade. Não importa qual seja a ameaça com a qual nós estejamos sendo atingidos. Jesus Cristo nos dá paz. Basta que nós confiemos nele. Naquele dia lá atrás, em que acho que Claudete e eu estávamos com medo do temporal lá fora de casa e dos raios e trovões, mamãe disse assim: vai lá na gaveta do guarda-roupa e traz aqueles raminhos que estão lá. Isso não é da nossa fé bíblica cristã, mas naquele tempo a nossa fé era a fé católica. E no domingo em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, ele foi saudado com aqueles ramos de palmeiras e aquelas coisas todas. E no domingo de Ramos, na fé católica, no domingo de Ramos, na procissão do domingo de Ramos, tem um momento da benzeção ou da bênção dos ramos. Quem viveu a vida católica sabe disso, se lembra disso. E então, nós fomos lá, sabíamos onde estavam aqueles raminhos secos. Trouxemos aquilo e a mamãe colocou no chão, na cozinha. Eu não me lembro se num prato ou alguma coisa assim, para não marcar o chão. E pôs fogo. Queimou aquele raminho. Porque a crença é que quando tem um temporal, uma tempestade, você queima um pouquinho daquele raminho e a tempestade passa. E a tempestade passou. Eu sei que não foi por causa do raminho. Mas o que eu quero destacar é que nós éramos crianças e estávamos amedrontados. Minha mãe era adulta, era nossa mãe. E ela tinha uma providência naquele momento para tomar, de acordo com a fé que ela possuía, com a vida religiosa que ela tinha vivenciado antes e que vivenciava ainda. O que ela sabia fazer era isso. Mas eu sei, como Deus não leva em conta o tempo da ignorância, como disse o apóstolo Paulo lá em Atos 17, também Deus não levou em conta esse tempo da ignorância, da minha mãe e da nossa ignorância. E Ele nos deu alívio. Eu sei que quem nos deu aquele alívio foi Deus.
Porque eu sei que ainda que mamãe estivesse equivocada com respeito ao ato que ela iria praticar, ela queria de Deus, porque ela sabia que era Deus quem podia acalmar aquela tempestade e acalmar o nosso coração. Meus irmãos, hoje nós conhecemos Jesus Cristo, nós não precisamos mais queimar raminhos. Nós não precisamos de nenhum subterfúgio, nem devemos usá-los. Não vamos impedir alguém que queira usá-los, mas vamos ajudar-nos uns aos outros e ajudar os outros que ainda não conhecem a conhecerem Jesus Cristo, para saberem que estando com Jesus Cristo no barco, tudo vai muito bem. Toda e qualquer tempestade se acalma. E enquanto ela durar, haverá paz no coração de quem confia e descansa em Jesus. Deus nos abençoe. E eu gostaria que nós cantássemos agora, para terminarmos, um hino. O hino de número 254 do nosso Inário Novo Cântico, que fala exatamente sobre isto. Sossegai. Cantemos. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já precisa submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado
outro destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encarpelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu embora. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. O Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz. Recebei a bênção. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação e a sabedoria do Espírito Santo sejam com todos nós, aqui, aí e em toda parte, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, com seu poder, sua mão nos guiará. Esta canção para sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, com seu poder, sua mão nos guiará. Esta canção para sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.